Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E na nossa aula de Matemática 2 de hoje, iremos realizar a correção da atividade passada dia 3 do 3. A primeira questão pede o seguinte: encontre o valor de x para a expressão raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 64 menos 5 raiz quadrada de 2 é igual a x. Então, quando eu resolver essa expressão aqui, eu encontro assim o valor de x. Então, a gente vai começar pela raiz de 8, né? Raiz quadrada de 8. Então, a gente vai fatorar, né, o 8 em fatores primos, fazer decomposição em fatores primos. Então, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Eu vou escrever aqui dentro da raiz, né, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Aí, eu vou colocar aqui a raiz quadrada de 64, que é 8, e repetir aqui menos 5 raiz de 2, que é igual a x. Então, aqui, ó, eu vou cancelar o expoente com o radical e colocar, assim, o 2 para fora da raiz, porque o expoente e o radical é... O expoente e o índice, tá, gente? Perdão aqui. O expoente e o índice, eles são iguais, então a gente pode simplificar e colocar esse 2 para fora da raiz, ficando apenas um 2 dentro da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Aí, eu vou colocar aqui na ordem, tá? Vou trazer aqui menos 5 raiz de 2, depois mais 8, que é igual a x. Então, eu vou poder aqui, ó, como os nossos radicais são iguais, ó, raiz de 2 e raiz de 2, né? Então, eu vou poder realizar aqui essa operação. Então, eu tenho sinais diferentes, conservo o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar 5 menos 2, que é 3, e repito a raiz de 2. Então, fica 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, mais 8, tá? Eu vou trazer aqui o x para o primeiro membro, tá? E passar menos 3 raiz de 2 mais 8 para o segundo membro. Aí, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 em seguida, né? Então, vai ficar todo mundo positivo. Então, x é igual a 8 menos 3 raiz de 2. Então, esse é o valor de x. Questão 2 diz o seguinte: seja x raiz de 10 menos raiz de 5 e y raiz de 3 vezes raiz de 50. Então, x dividido por y é igual a... Então, vou resolver aqui o valor do x, simplificá-lo o máximo possível para depois fazer né, nossa razão aqui, a nossa divisão, ou escrevê-lo em forma fracionária, né? Então, vai ficar raiz de 100, que é 10, tá? Menos raiz de 5. E o y, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 3, aí eu vou fatorar aqui o 50, ó. Tá aqui do ladinho, 50 dividido por 2, 25, 25 por 5, 5, por 5, 1. Vai ficar o 5 se repetindo duas vezes, multiplicado por 2. Então, 5 ao quadrado vezes 2. Ah, tia, eu fiz 2 vezes 5 ao quadrado. Não tem problema, dá o mesmo resultado. Então, vou colocar ele agora dentro da raiz, 5 ao quadrado vezes 2. Vou cancelar o índice com o expoente, vou colocar o 5 para fora da raiz. Então, eu repito raiz de 3, sinal de multiplicação, então vai ficar o 5 e fica só o 2 dentro da raiz, raiz de 2. Como aqui, ó, o nosso índice é igual, então, eu posso fazer com que, usando as propriedades da radiciação, esse radical, né, os radicandos fiquem dentro de um único radical. Então, vou repetir o 5, aí colocar dentro de um único radical, então, o 3 vezes 2 é para dentro do radical em forma de radicando. Então, vai ficar 5, 3 vezes 2, raiz de 6, né? Então, o x é 10 menos raiz de 5 e o y é 5 raiz de 6. Então, substituindo aqui, x dividido por y, vai ficar 10 menos raiz de 5 dividido para 5 raiz de 6. Aí, finaliza a questão. Vamos para a questão 3. Qual é o resultado da soma da expressão 3 raiz quadrada de 4 mais 1 dividido para raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 4. Primeiro, a gente vai resolver as raízes. Então, vou repetir o 3, raiz quadrada de 4, que é 2, mais, repetir 1, raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 4 é 2. E aí, eu vou resolver aqui a soma. Então, vai ficar 3 meios mais, repito 1, 4 mais 2, 6. Então, mais 1 sexto.
denominadores diferentes, então, eu vou calcular o MMC de 2 e 6, que vai dar o próprio 6. Aí, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 9 mais 1, 10, né? Repito, 6. Dá pra gente simplificar por 2. 10 por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, dá 5 terços. Vamos para a questão 4. A questão 4 pede para simplificar essa expressão aqui. Raiz, né, quadrada. Aí, dentro da raiz quadrada, eu vou ter a raiz cúbica de 8, menos a raiz quadrada de 25, mais a raiz quadrada da raiz quadrada de 625. Então, vamos começar aqui resolvendo as raízes que estão aqui dentro, tá? Ó, essas raízes aqui que a tia tá circulando. A gente vai começar resolvendo elas. Então, 3 raiz de 8 é 2, ó, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos raiz quadrada de 25, então, repito o sinal de menos raiz quadrada de 25 é 5. Aí, eu vou fazer raiz quadrada de 625. Lembrando que eu vou eliminar uma raiz e ainda vai ficar outra raiz. Então, vai ficar raiz quadrada da raiz quadrada de 625, que é 25. Então, fica raiz quadrada de 25. Agora, eu vou eliminar aqui a raiz quadrada de 25. Repita a raiz zona grande, repito 2, repito menos 5 e sinal de mais. Raiz quadrada de 25 é 5. Agora, eu vou resolver aqui essa raiz, né, o que está dentro dessa raiz maior. Então, vai ficar menos 5 mais 5, dá 0, sobra raiz quadrada de 2. Questão 5 pede para a gente calcular a raiz cúbica de menos 8 sobre 125. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. E a raiz cúbica de 125 é 5. Então, vai ficar menos 2 quintos, que é a mesma coisa, né? Que o sinal está aqui equivalendo aos dois aqui, né? Aqui fora, ok? E na questão 6, pede para a gente calcular a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 64. Bom, a gente usando aqui a propriedade dos radicais, a gente tem que todas essas raízes têm índice 2. Então, a gente pode escrever o 64 dentro de um único radical. Basta a gente multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Então, vai ficar raiz... 16ª de 64. Como não dá mais para resolver, você para aqui, ok?